Olá, estudantes. Eu sou Fagner Abreu, o seu facilitador de língua portuguesa, e hoje nós vamos começar um projeto em que, apesar de estarmos todos em casa, mas não estamos de férias, né? Então, vamos começar aqui um projeto que vai trabalhar um pouco sobre a língua portuguesa voltada para os vestibulares e para o Enem, tá? Então, vamos começar com a temática sobre o Barroco, né? O Barroco no Brasil. Tá? E para isso, nós temos que ficar atentos a alguns contextos históricos que estão atrelados a este momento no Brasil. Tá? O Barroco ele começa no século XVII, né, nos anos 1600. Tá? O que vai acontecer? Né? Quais são as influências que o Barroco vai ter? Temos que parar para pensar o seguinte: o Barroco no mundo europeu ele começa durante a Idade Média. Tá? Ele está atrelado à Idade Média. E quais são as características que ocorrem durante este período, que é a Idade Média? Nós temos o quê? O feudalismo, né? Com a queda do Império Romano do Ocidente, né? Começa um novo processo geográfico na Europa e econômico baseado em cima do feudalismo. Isso aí vocês vão perceber melhor nas aulas de história. Outra coisa importante é o que? O teocentrismo, né? Deus como centro do universo, tá? Então, o teocentrismo é a base fundamental para que haja a política dentro da Idade Média, né? Dentro do Barroco também há uma questão. Nós estamos falando aqui da questão de Deus como centro do universo, mas temos também a questão da religiosidade, em que o que é que acontece? A Igreja Católica, né, ela foi por muito tempo o centro político do mundo, né, e revoltado com algumas políticas adotadas pela Igreja Católica, né, alguns de seu clero, né, como por exemplo nós temos Lutero, né, contra o que tudo acontecia com a Igreja Católica, por exemplo, a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A venda de indulgências era o quê? Era a vender um pedacinho do céu, né? É, a Igreja Católica começar a vender espinhos da coroa de Cristo, gente. Então, tudo aquilo ali foi um momento de revolta em cima de que Lutero teve, né? E aí publicou as 95 teses, tá? Ele publicou as 95 teses. E em cima disso foi criada também um novo tipo de igreja, né? Que foi o protestantismo, tá? E em cima disso acontece o quê? A Contra-Reforma. A Igreja Católica dá o troco em cima da Contra-Reforma, com a Contra-Reforma, tá? Então, e tudo isso aí começou a ser tratado como valores religiosos, ok? Bom, e o que é que isso vai interferir no Brasil? Nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500, né? E todo essa bagagem histórica europeia vai estar muito presente no Brasil, nas artes brasileiras, a partir de 1600. Tá? Então, o que é que nós vamos tratar? Qual é o contexto histórico que ocorre no Brasil neste exato momento? Nós temos o quê? Ocorre na Bahia. Tá? Salvador é a primeira capital do Brasil. Como primeira capital, todo o processo político, artístico, econômico está onde? Na Bahia, está em Salvador. Tá? O que tem de movimentação econômica? Nós temos o que? O ciclo da cana-de-açúcar. Tá? O ciclo da cana-de-açúcar. O açúcar passa a mover a economia brasileira. E o que mais nós temos em cima disso, nesse contexto histórico? Temos também as invasões holandesas, tá? A Europa de olho no Brasil, tá? Essas invasões holandesas ficaram muito mais presentes na Bahia e posteriormente também no estado de Pernambuco, em Recife, tá? Quais são as características desse momento literário brasileiro? Nós temos o quê? O conflito entre o corpo e a alma. Tá? Vocês vão perceber que toda a literatura vai ter esse conflito espiritual entre o físico e o espiritual. Né?
o fluir do tempo, como o tempo vai se propagar nesse período, tá? Uma tensão, né? Por quê? Porque vai ter muitas influências europeias, é claro, né, de lá da Europa, mas vai ter também uma tensão política dentro do território, né, brasileiro. A angústia existencial, tá? O porquê do homem existir, o porquê do homem estar aqui, qual o papel do homem na sociedade, né? E a preocupação com a morte. Isso aí também é muito fundamental. Vocês vão perceber que dentro dos autores, vocês vão ver a exaltação da morte, né? A preocupação com a morte, o que é que tem depois da morte, tá? As correntes. Nós vamos ter dois tipos de correntes ou conceitos, né? Um é o cultismo ou gongorismo, né? Que é o jogo de palavras, né? Um texto, uma poesia com um jogo de palavras muito bem atrelado, e o conceptismo e o quevedismo, que é o jogo de ideias, ou seja, a ideologia impetrada dentro da literatura. E, para começar, nós temos o nosso principal autor. Né? O nosso principal autor é um baiano, que é o Gregório de Matos Guerra, mais conhecido por todos nós como o Boca do Inferno. Tá? Quem foi o Gregório de Matos Guerra? Tá? Ele foi estudar muito cedo na Europa e quando voltou para a Bahia, ele voltou com viu aquele atraso, aquele retrocesso, né? E com esse retrocesso, ele começou a fazer as suas poesias em sentido político, né? Por isso que era chamado Boca do Inferno. Ele falava muito em relação à política, tá? E via todo o atraso em que a Bahia estava frente à Europa. A sua poesia, a poesia de Gregório de Matos, ela é dividida em três. Ela é dividida em lírico-amorosa, né, que está diretamente ligada a um enaltecimento, a um elogio a alguém. Né? Eu vou citar um trecho aqui de Dona Ângela, em que ele diz: "Ah, Dona Ângela", é o soneto, né? "Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara." Tá? Então, isso está diretamente ligado ao quê? Ao enaltecimento do sujeito. Né? No caso aqui de Dona Ângela, né? Ele coloca Ângela, anjo no nome, angélica na cara. Tá? Olha o jogo de palavras que ele traz, tá? Dentro do contexto do soneto dele. Isso é ser flor, tá? E anjo juntamente. Olha só, o toque sensível de uma flor e do anjo também. Ser angélica e flor, ou seja, ele juntou as duas coisas. E anjo florente, né, o anjo que se desabrocha, em quem senão em vós se uniformara. Né? Então, em quem poderia estar a junção da flor e do anjo, se não for em Dona Ângela? Né? Então, você percebe o elogio que ele traz a Dona Ângela, né? O enaltecimento à figura da Dona Ângela. Temos também um soneto religioso também, que é, como eu disse, a igreja, a própria religião, ela está entrelaçada nesse período, tá? A igreja católica tem forte poder em cima do período barroco brasileiro. Então está diretamente ligado a um pedido de perdão. Olha só o trecho que eu vou colocar aqui para vocês. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho me delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, olha só, o que é que ele traz dentro desse trecho do soneto? Ele traz o que? Um pedido de perdão. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Tá? Da vossa alta clemência me despido, ou seja, me abro para a sua clemência. Porque quanto mais tenho me delinquido, ou seja, porque quanto mais tenho pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Né? Quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa, mais eu peço perdão ao Senhor, né? Para que eu possa ter uma consciência de mundo melhor. Temos também a questão satírica também em Gregório de Matos, né? E que aí é um dos textos mais gostosos dele, que ele vai criticar governantes, a alta sociedade baiana, né, colonial.
e até mesmo Deus. Ele vai também ter esse momento de crítica. Vai usar também a pornografia, tá? Então, olha só, epílogos. Vou pegar aqui um trecho de epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha vergonha? O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Tá? Então você vê aí a crítica à sociedade baiana naquele momento, a sociedade colonial. Eu falo baiana porque Salvador era a capital do Brasil, era o centro político da colônia. Tá? Então vocês percebem, o que falta nessa cidade? Verdade. Tá? Era uma sociedade que vivia de aparências. O que mais possua desonra, honra, né? O que falta? Honra. O que mais falta que ele ponha vergonha, né? Porque a gente via todos os entrelaços políticos da cidade e também a hipocrisia da sociedade. Tá? E também a parte da pornografia, gente, ó, não vamos misturar as coisas de pornografia com a questão da sexualidade em si, tá? A gente diz o seguinte, ó, define sua cidade, é um trecho em que ele define a cidade de Salvador. De 2 Fs se compõe esta cidade, a meu ver, uma de furtar, outra de foder, tá? Então é o que? É uma cidade que vive de roubos, né? Que vive dos furtos e que vive também do que? Da prostituição, da pornografia. Isso era visível nas ruas de Salvador, tá? Então, esse aqui é um trecho que a gente fecha Gregório de Matos Guerra, tá? Tá aqui o livro, ó, Antologia, o livro de Gregório de Matos, tá? Em que ele traz vários sonetos, né? Inclusive alguns desses aqui que eu citei, alguns trechos deste aqui que eu citei. Então tá aqui, ó, o livro é este, Gregório de Matos, Antologia, tá bom? Um outro autor do Barroco é o padre Antônio Vieira, tá? Português, né, que veio para a Bahia com uma ordem religiosa na colônia. Tá? E ele também deixou a sua contribuição na literatura barroca brasileira. E dentro deles é o quê? Ele trazia o quê? As profecias, ou seja, uma visão de futuro. Tá? Ele tentava trazer em seus textos o que poderia ser o futuro. Tá? As cartas, né? O que tinham nas cartas, né? Os choques sociais da época, tá? A questão da pobreza na colônia, né? Em detrimento da riqueza na metrópole, tá? Então, assim, ele trazia muito isso. E o principal de todas as suas características é que são os sermões, né? Que é de cunho pedagógico, ou seja, ele criticava a própria ordem religiosa também, tá? Ele trazia no sentido da hipocrisia dentro do próprio clero. Como tem aqui no sermão da 60ª dele. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem em xadrez de palavras. Ou seja, a hipocrisia que emanava das palavras do clero na colônia na época. Tá? Então, assim, esses são os 2 principais autores do Barroco no Brasil. Tá? A seguir, nós vamos pegar algumas questões do Enem para a gente responder em cima dessa escola literária tão importante que é o Barroco. Agora nós vamos para a resolução de uma questão aqui do Enem de 2014, tá? Caderno amarelo, Enem de 2014. Olha só, a questão é a seguinte, questão 122. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão o verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Tá? Melhores poemas, Gregório de Matos. Com uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por visão cética sobre as relações sociais, b.
preocupação com a identidade brasileira. C, crítica velada à forma de governo vigente. D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. E E, questionamento das práticas pagãs na Bahia. Olha só, esse soneto aqui vocês podem confundir porque ele traz uma questão religiosa, como os textos de Gregório, né? Naquela época a religião, como eu disse, era muito importante, né? Como os textos de Gregório, os sonetos, eles trazem a palavra Deus muito frequentemente. Mas vocês têm que entender um pouco o contexto a qual está trazendo esse soneto. Olha só, ele diz assim: pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro. Ou seja, quem era a alta majestade? O rei, né? De tão triste cativeiro. Nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Ou seja, que veio tirar da cidade, né? O governante, né? Quem é o faraó no Egito? O rei, né? O faraó do povo brasileiro, ou seja, extirpar, tirar da cidade, né? O faraó do povo brasileiro. Então, a resposta certa a essa questão, é claro, é uma crítica velada à forma de governo vigente, ou seja, a letra C, ok?